Eu sou a Gabi Thomas, bem-vindos ao Saúde Consciente. Aqui no meu canal eu tenho falado bastante sobre saúde mental, emocional e física. Eu resolvi fazer todas as segundas-feiras agora vídeos para vocês que estão relacionados à nossa saúde, ao nosso estresse, o estresse que a gente passa dentro de um relacionamento, que é muito, como a gente já sabe, e como que o estresse acaba se desenvolvendo e se transformando em doenças. De terças-feiras eu vou falar sobre narcisismo, sobre essa personalidade de pessoas más, sobre a codependência também, quais são os padrões da codependência, do narcisismo, como que a gente pode se proteger, identificar esse tipo de pessoa. Nas quartas-feiras agora eu vou começar a fazer a nossa live, que eu vou pegar uma letra de música e a gente vai discutir a letra de música, vendo se é um relacionamento abusivo. Vamos conversar bastante sobre o que vocês quiserem e vai ser bem gostoso. E de quinta-feira vai ser o Crime de Quinta, que eu vou pegar um clipe de algum filme ou novela ou alguma coisa que está na internet para fazer a avaliação e mostrar para vocês como a gente pode identificar um relacionamento abusivo de outro ângulo. Espero que vocês gostem dessa ideia. Então hoje vamos falar sobre câncer. Outubro cor-de-rosa, né? Câncer de mama. Eu tenho muito para falar sobre câncer. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente sente aquela coisa e essa coisa se transforma e vira uma coisa boa ou uma coisa ruim no nosso corpo. Os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estão completamente interligados. Quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente não tem nem capacidade de pensar no que a gente está sentindo, a gente só sente, sem parar. E na vida real, é assim também. A gente sente, mas a gente precisa pensar mais, porque quando a gente pensa nos nossos sentimentos, é aí que a gente consegue ter controle da nossa vida. E é por isso que pensar nos sentimentos é fundamental da recuperação da nossa saúde pós-abuso. Foi com essa preocupação que eu fiz o meu e-book, que é um manual, um guia, que mostra para vocês o que fazer, como se fortalecer antes de tomar o segundo passo. E daí, depois que você tomar o segundo passo, o que fazer para conseguir dar o terceiro passo, para a gente não sair correndo sem saber para onde a gente está indo procurando a cura. Por isso que eu fiz esse manual para vocês. Uma coisa muito interessante de um livro que eu li sobre psiconeuroimunologia é no caso de obituários. Gente, a gente consegue entender tanta coisa sobre a vida da pessoa e a saúde da pessoa lendo obituários. Eu peguei alguns aqui na internet e vou ler para vocês e vocês vão entender do que eu estou falando. Sabendo que o estresse afeta a nossa saúde, os nossos pensamentos e as nossas ações afetam a nossa saúde, tá bom? Os obituários não falam apenas da pessoa, mas como a sociedade via a pessoa, o que a sociedade valorizava na pessoa. E o interessante é que, geralmente, o que as pessoas valorizam é o problema que causa a doença da pessoa. Vamos ver para vocês verem se faz sentido para vocês também. Olha só. Foi escrito no obituário dele, era um médico que faleceu e estava escrito. Ele fez as suas obrigações nos tantos anos que ele trabalhou no hospital, incluindo no ano que ele teve câncer. Ele apenas parou de trabalhar alguns dias antes de morrer. Essa pessoa, esse médico, morreu de câncer. Agora eu quero te perguntar, se você tivesse um amigo com câncer, uma amiga com câncer, você ia falar, nossa, vai trabalhar, você tá super doente, mas olha, você tem que trabalhar, é a sua obrigação, sabe? A gente nunca falaria isso, porque a gente sabe que isso é um absurdo, né? Mas a gente valoriza isso nas pessoas. É por isso que eu digo para vocês, todos os meus outros vídeos que tem a ver com narcisismo, que a sociedade valoriza o nosso sacrifício. E por isso que muita gente fica dentro de um relacionamento abusivo porque acha que está demonstrando amor ao se sacrificar. Isso daqui. Você vê só? Ele se sacrificou, o médico. E é isso que as pessoas escrevem no obituário dele. Foi essa impressão que ele deu para a sociedade.
Vou ler uma outra aqui. Vamos ver. Isso aqui é uma mulher que morreu nova. O marido dela escreveu esse obituário. A vida inteira dela, ela nunca brigou com ninguém. A pior coisa que ela disse na vida foi "oh", ou alguma coisa do tipo. Completamente altruísta. Ela conseguia se mesclar em todos os ambientes, em maneiras impecáveis. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que ela não tinha vontade própria, que ela não fazia nada para ela, né? Que ela não tinha voz, que ela fazia tudo que os outros esperavam. E é exatamente isso que causou... Ela teve câncer também. Ela nunca brigou com ninguém. Você acha que ela não queria brigar com alguém? Você acha que a pessoa, que pelo menos vontade de brigar, essa pessoa tem? E o que acontece com toda essa vontade de brigar? A gente engole. Isso a gente faz muito em relacionamentos abusivos. E isso faz mal. Isso causa câncer. Agora, falar sobre o que causa câncer, o que não causa câncer. Esses estudos do corpo, mente e sistema imune continua sendo estudado muito, e os médicos estão até dizendo que no futuro as pessoas vão começar a ser tratadas dependendo do tipo de personalidade que elas têm. O que, para mim, que me especializo em psiconeuroimunologia, isso tem tudo a ver. Se você engole um monte de coisa que você sabe que não é verdade só para não brigar, esses sentimentos vão parar em algum lugar. Porque a gente sente fisicamente a dor desses sentimentos. Antigamente, eu achava que o corpo e a mente eram sistemas completamente separados. Mas não, gente. O corpo e a mente fazem parte de um mesmo sistema. É uma troca que influencia o ambiente que você está com o que acontece dentro do seu corpo. Quem que guia, então, né? Você me pergunta. Então, quem é que guia esse sistema? São os sentimentos. Os sentimentos guiam os pensamentos e o nosso corpo. Quando a gente está no relacionamento abusivo, a gente nem para pensar, a gente só sente, 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 e o corpo só sente, 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 e a gente não para nem para pensar, o que é horrível, porque nessa interação não existe cura. Quem guia esse sistema são os sentimentos. Tem uma doutora aqui nos Estados Unidos que chama Candace Pert. Ela falou, tem uma frase que ela diz que o sistema imune imita os sentimentos. Imita os sentimentos, gente. Então, dependendo do que você está sentindo, vai acontecer dentro do seu corpo. As pessoas que são mais alfa, sabe? As pessoas que têm mais voz, as pessoas que não têm medo de se expressar, esse tipo de pessoa, tendem a ser mais agressivas, né? Tendem a serem mais ansiosas, tendem a brigar mais, né? Isso é normal desse tipo de pessoa com esse tipo de personalidade. Mas estão percebendo que o que acontece é que esse tipo de pessoa acaba tendo muito mais problemas no coração. AVC, doenças cardíacas, problemas circulatórios, pressão, tudo isso. E as pessoas que engolem tudo, né, que aprendem a engolir tudo, não falar nada para evitar briga, esse tipo de personalidade que não expressa as emoções ruins, que negam sentir raiva, mesmo sentindo tanta raiva, a pessoa nega sentir raiva. Esse tipo de gente tem mais propensão a ter câncer. Então, você me diz, então o que é melhor, ter câncer ou ter problema no coração? Né? Ótima pergunta. O equilíbrio é o que sempre cura a gente. O equilíbrio é o que salva a gente. Porque a gente não pode ser besta, né, ignorar os nossos sentimentos. E a gente também não pode ignorar o que a gente está sentindo quando é raiva, quando a gente está com medo. Os sentimentos é o nosso alarme dentro do nosso corpo que tem alguma coisa acontecendo errado. Por isso que eu falo para vocês, sabe, que a sua felicidade seja a sua bússola, exatamente por causa disso. Porque se você estiver aonde te faz bem e feliz, é muito menor a chance de você ficar doente. Mesmo se estiver na sua genética, mesmo se seus pais, seus avós, todo mundo tiver um problema, você vai achar que você também vai ter? Não necessariamente.
porque tudo depende do ambiente. Tudo depende da sua felicidade, do que você está sentindo. E se você fala para sua mente, se a sua mente fala para o seu corpo que você vai ter alguma coisa, você acaba tendo. Mas se você se cuida, se você é feliz, se você se dá a chance, se você tem a sua própria voz, esses genes não conseguem se expressar. Isso é comprovado. Só porque está na genética de alguém não significa que a pessoa vai ter o tipo de coisa. Vai depender de como você viver. A mesma coisa quando alguém tem diabetes. Mas não quer dizer que seu pai, seu avô, sua avó teve diabetes, você também vai ter. Não. Se você estiver num ambiente onde você come comida saudável, se exercita, você não vai ficar com diabetes porque você não vai dar chance dos genes se expressarem. Então, começa a julgar os seus sentimentos pela maneira que o seu corpo reage às situações. Então, por exemplo, se alguém brigou com você injustamente, é bom ter raiva. A raiva, nesse momento, é o que vai te salvar. Entende? Então, é bom ter raiva e sentir o que a gente está sentindo. Se dê a oportunidade de sentir o que você está sentindo, porque muitas vezes a gente tenta não sentir. Sinta e trabalhe no sistema imune. Veja que isso não te faz bem. Sinta que não está te fazendo bem. E daí escolha fazer algo para te fazer bem. E isso a gente consegue com amor próprio. Porque se a gente não se ama, a gente não tá nem aí, né, gente? E sabe, eu acredito em afirmações, né? Que nem da Louise Hay. Eu concordo com muita coisa que ela diz. Mas quando tem a ver com felicidade, a gente ficar falando, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Quanto mais a gente quer alguma coisa, quanto mais a gente quer alguma coisa emocional, mais longe a gente fica. Porque, por exemplo, se a gente quer felicidade, se a gente quer alegria, se a gente quer amor, se a gente foca nisso, pensando nisso, mais distante a gente fica disso. Porque são sentimentos. A gente sente, a gente não precisa, a gente não pensa para sentir, senão a gente não está sentindo, a gente está pensando. Entende? Então, por isso que eu falo para vocês, fica um tempo longe, sabe? Vai fazer caminhada, ouça os seus pensamentos, sinta o que você está sentindo, se dê oportunidade. Sabe, quando a gente está apaixonado, a gente não precisa falar, a gente sente, é tanto sentimento que você não consegue nem colocar em palavras. É esse tipo de coisa que pode acontecer para tudo, todos os sentimentos. Raiva, mesma coisa. Pode ser tristeza, a mesma coisa. Você não precisa falar, colocar no Facebook. Isso não vai te fazer se sentir melhor. Vai sim, se você precisa, se está numa fase de recuperação. Por isso que o apoio das pessoas que estão passando pela mesma coisa é importante. Porque as pessoas conseguem reconhecer aqueles mesmos sentimentos que você está passando. As pessoas sabem exatamente o que dizer para você, porque ela também já passou por aquilo. A gente também precisa prestar atenção no que a gente fala para as pessoas, porque isso influencia, o que a gente ouve influencia muitas pessoas. Às vezes a gente acha que numa briga eu vou falar isso e só para machucar a pessoa. Às vezes o que você fala fica dentro da pessoa para sempre, porque machuca mesmo, dependendo do que for. Por exemplo, tem um livro do Dr. Homan que ele fala, sabe, que existiram casos que ele viu em primeira mão isso acontecer. Ele escreveu, ele se apaixonou por uma mulher e os dois estavam super amigos, começaram a sair. Ele já estava amando a menina, já fazia uns 3 meses que eles estavam saindo, mas ele nunca sabia o que ela sentia por ele, mas ele a amava, né? E não tinha falado ainda para ela que ele a amava, e porque ele não tinha certeza do que ela sentia por ele. E daí teve um dia que ele disse para ela: eu te amo, eu quero muito que a gente comece a viver juntos. E o que ela fez foi ter um abraço nele e não reconheceu nada do que ele falou, mesmo ele com essa ansiedade, esse medo, né, expectativa de uma resposta, né, para conseguir se situar. Ela não deu essa resposta, ela só deu um abraço nele.
E naquele mesmo dia, ele foi acabar no pronto-socorro com dor no coração. Ele achou que fosse um infarto. Primeiro ele falou que achou que fosse algum refluxo, né, azia. Depois ele falou que achou que foi gases. Ele começou a se dar desculpa. Daí no final ele acabou indo pro pronto-socorro, fez um monte de exame e o médico falou para ele. Eu até anotei, porque é muito interessante. Ele falou assim: alguns tendõezinhos que estão conectados na sua válvula mitral foram rompidos no coração. Sabe quando uma pessoa que a gente ama fala uma coisa que a gente não espera e que machuca tanto? Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem do que eu tô falando. Chega a ser uma dor física. O nosso corpo inteiro muda com uma palavra ou com uma frase por causa das nossas emoções. A dor emocional machuca fisicamente. Tem um outro livro do Gabor Mate que ele vai no hospital. Ele era uma época que ele era enfermeiro ainda. E a mulher que ele estava tomando conta deixou ele fazer todos os exames nela sem fazer uma pergunta. Ele tirou sangue dela, ela não falou por quê, não perguntou por quê. E muito pelo contrário, ela elogiava ele. Ela falava: nossa, como você faz isso bem. Nunca ninguém tirou sangue só com uma picada de mim. Né? Então, ela prestou mais atenção em ter certeza de que ele estava bem na companhia dela do que ela, que era paciente, e estava tendo todos essas coisas feitas com ela, todos esses exames, sem querer saber. Daí ele perguntou para ela: você está aqui por causa de uma operação que você teve câncer? Ela disse que sim. Pessoas que só dão, não pensam nelas, não têm amor próprio, têm mais tendência a ter câncer. Pensa comigo, gente. Uma dor física, por exemplo, uma dor de dente, se você já teve dor de dente, ou então pensa, vocês que são empatas, se você não tivesse uma perna, se você perdeu a perna, daí você acordou no hospital sem a perna, e daí você vai ficar como? Você vai ficar assustado, o seu comportamento vai mudar, você perdeu uma parte do seu corpo, você vê e mudou as suas emoções, mudou a maneira que você vê o mundo. E se você ignorar essa dor de dente, por exemplo, se você ignorar essa dor, vai te causar ansiedade, vai te causar estresse, vai te causar medo, vai te causar irritabilidade, né? Por causa de uma dor física. Às vezes você tá de mau humor e nem sabe por quê. E é por causa daquilo ali que tá te machucando e você tá no despercebido. A mesma coisa, dor emocional. Se você perdeu alguém, ou se você foi abandonado, né? Se o narcisista te descartou. Se você ignora tudo isso, todos esses sentimentos, causam problemas físicos. E isso é o que muita gente faz em relacionamentos abusivos. A gente tenta ignorar, a gente tenta se convencer que as coisas estão bem, a gente tenta acreditar que é a gente que está exagerando. Essas dores emocionais causam dor de cabeça, causam azia, perda de fome, mudança no libido, mudança em um monte de coisa interna no nosso corpo, com os nossos hormônios que a gente não vê, que a gente só vê depois, e daí o sintoma é tratado, não a causa do problema. E a causa é esse estresse, a causa é a dor emocional que precisa ser relembrada, precisa ser desfragmentada, né, reconectada, para daí as pessoas trazerem para a consciência o que o nosso corpo tentou deixar no inconsciente para nossa própria sobrevivência. Isso é uma coisa que o nosso corpo faz e faz muito bem, que antigamente, nos tempos da bolinha, sabe, eram ótimos, porque a gente não tinha esse tipo de autoconsciência, a gente não tinha nada disso. Acontece muito com a gente, né? Quando a gente tá brigando com alguém, a gente esquece das coisas. Isso é uma forma de defesa também do corpo, para você não se estressar ainda mais. Mas o que acontece com os sentimentos que já estão dentro da gente? Eles acabam em algum lugar e causam problemas físicos. Esse é o grande problema, que os nossos sentimentos são reprimidos pela capacidade enorme do nosso corpo de reprimir a dor.
por isso que a gente precisa pensar, é por isso que os nossos pensamentos acabam nos ajudando na recuperação, porque só escolhendo o que a gente pensa, a gente consegue sentir coisas novas e consegue trazer para o nosso corpo coisas boas, entende? Então, pessoal, tá na hora de se cuidar, né? Vamos colocar a gente em primeiro lugar, se cuida, com carinho, com amor, com tudo que a gente merece, tá bom? Um beijão para vocês, não esquece de dar o like aí se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Beijinho, até mais. Tchau, tchau. Oi, você já adquiriu o seu manual de cura emocional? Se ainda não, não tem problema, vou deixar o link aí embaixo para vocês, tá bom? Beijinho.